Essa é a fascinante história da doença dos gatos dançarinos, onde a princípio, grande parte da população, ao verem esses gatos assim, acreditavam que eles eram assim por estarem muito felizes. Mas o que a população não sabia é que isso iria deixar vários rastros de mortes e também sequelas na cidade de Minamata, no Japão. O que parecia ser uma simples dança de gatos malucos se tornaria uma das maiores doenças do Japão, sendo assim podendo entrar como uma das maiores doenças do mundo também. Fala galerinha boa, cheguei no estilo Taco Bell e para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Bertolino. Seja bem-vindo ao meu canal, sou eu Bertolino. O que estou prestes a te mostrar é a fascinante história dos gatos dançarinos, que na verdade foi conhecido como doença dos gatos dançarinos. Mas antes de eu embarcar nessa fascinante história, eu quero te fazer um convite. Esse convite vem seguido de um desafio também, que é para você me ajudar a bater minha meta de 30 likes. Porra! Tudo isso? Então me ajuda com essa meta de 30 likes, acredito que não é muita coisa. E uma outra coisa também, o que não pode faltar é para você se inscrever no canal. Uma vez que você faz essa ação, mais você me incentiva a produzir conteúdos parecidos com esse. Ok? Deixou seu like e também se inscreveu no meu canal? A única coisa que eu vou falar para você agora é, solta minha vinheta de 3 segundos de humilde. Sou eu Bertolini. Sou eu Bertolini. Tudo começou quando a população de um pequeno vilarejo de pescadores na cidade de Minamata, no Japão, os pescadores meio que começaram a notar um comportamento meio que estranho que vinha por parte dos gatos. Sendo assim, a princípio, os moradores locais não deram muita importância em relação a isso, pois eles acreditavam que os gatos apenas estavam felizes e saltitantes. E segundo o pensamento daquele pessoal, os gatos queriam mesmo era chamar a atenção deles. Porém, não demorou muito para a população daquele lugar notar uma outra mudança em relação ao comportamento daqueles gatos, que iriam além dos movimentos que lembravam uma dança, pois os nativos de Minamata notou que os gatos estavam espumando pela boca. Mal sabiam os moradores que isso só seria o início de uma grande doença que estava por surgir naquele local. Uma doença que foi responsável por matar e também por deixar várias sequelas em grande parte da população daquele local. Pois foi em 1965 que o primeiro caso de contaminação humana apareceu. O clima naquela localidade ficou tenso mesmo quando veio o primeiro registro de contaminação humana. E o mais triste dessa história é que foi uma criança. Pois assim que essa criança deu entrada no hospital, não demorou muito para que o time de médicos notassem que aquele pequeno paciente apresentava vários danos cerebrais. Sendo assim, era uma doença que estava apresentando sequela no cérebro. E o mais triste dessa história é que não demorou muito para que mais crianças viessem a apresentar o mesmo sintoma. Assim que várias crianças começaram a apresentar vários sintomas, o hospital começou a ficar cheio naquele lugar. E o fato curioso era que todas as crianças apresentavam os mesmos sintomas, que eram convulsões severas acompanhadas de várias crises psicóticas. Mas não para por aí, pois tinha perda de consciência e, para piorar, esse conjunto de sintomas poderia vir à morte. A princípio, como eu disse, era somente as crianças que estavam apresentando esse sintoma, mas não demorou muito para que os adultos entrassem nesse bonde também. Agora, nesse vilarejo, toda a população estava sujeita a se contaminar. Praticamente todo o vilarejo daquele local estava sendo contaminado por essa misteriosa doença. E depois que o clima ficou muito tenso no hospital, com várias entradas de paciente apresentando todos esses sintomas no qual eu te apresentei, começaram-se ali a princípio de uma grande investigação para saber a origem dessa doença. Afinal, tudo era novidade para os médicos, ninguém sabia de qual doença se tratava de fato. Tanto é que, a princípio, os médicos tratavam essa doença como doença desconhecida e com alto índice de contaminação. Essa doença não era fraca. Toda essa afirmação era segundo os médicos. E, a princípio, essa investigação vieram pelos médicos. Tudo era novo, então era notável que tudo ficasse desconhecido mesmo. Mas sinto muito te informar, mas essa tese no qual os médicos diziam estava errada. Porém, os médicos tinham crédito na praça, pois era uma doença totalmente nova e, a princípio, desconhecida naquele território japonês. Mas é claro que a investigação prosseguiu e nascia ali uma grande investigação para saber de fato de onde era a origem dessa doença. E essa investigação estava dando início, mas mesmo assim várias pessoas davam entrada no hospital direto. E a princípio o processo de investigação foi feito primeiramente em unir os fatos, para que os investigadores de fato soubessem de qual doença de fato se tratava. Mais uma vez vale lembrar que tudo era novo, eles não sabiam com qual doença eles estavam lidando. E os cientistas souberam que a princípio aquela doença veio dos pássaros, dos gatos e posteriormente veio a contaminar os humanos também.
todo aquele vilarejo estava tomado por essa doença misteriosa. E o primeiro questionamento dos investigadores foram: o que os gatos e os homens estão se alimentando naquele lugar? Essa pergunta foi de extrema importância, pois graças a essa pergunta eles chegaram de fato à resposta. Mas como o lugar aonde essa doença se originou foi em uma aldeia de pescadores, e não foi difícil descobrir qual era a resposta, pois partindo dessa premissa, eles chegaram na seguinte conclusão. Os investigadores perceberam que o alimento comum entre os pescadores e também o gato tratava-se de carne de peixe. Homens e gatos comiam peixe toda hora naquele vilarejo. O alimento principal daquele lugar, então, de fato, era o peixe. E, de fato, essa tese estava certa. E não demorou muito para que essa doença fosse decretada como síndrome da doença neurológica. Agora eu vou te assustar um pouquinho aí, pois todos os sintomas que os pescadores estavam apresentando vieram por conta do envenenamento através de mercúrio. Basicamente, então, para eu explicar um pouco melhor, aquele rio ou aquele berço de mar estava tomado por mercúrio. Sendo assim, todos os peixes daquele lugar estavam contaminados com mercúrio. E como o peixe era a carne principal daquele vilarejo, acabou que todo mundo viesse a ficar contaminados também. Mas não foi tão simples chegar nessa resposta. Levou quase uma década para que chegasse nessa resposta. Não foi tão fácil descobrir que, é o mercúrio que está causando isso aí. Não foi tão fácil não, o mercúrio é malvadão, mas eles demoraram a descobrir. Foram uma década de investigações, desde os primeiros casos de doentes. Quero destacar também que um dos sintomas mais graves dessa doença eram os distúrbios sensoriais, tanto nas mãos também como nos pés. Danos à visão, audição e também uma fraqueza de arrebentar. E nos casos mais extremos poderiam levar à paralisia e também à morte. A doença não estava ali para brincadeira não, meu irmão. Nascia ali uma segunda investigação para saber a origem do mercúrio daquela região. Como aquele mercúrio se propagou naquele lugar. E agora que vem o lado obscuro dessa história toda, que prova que a ganância do homem é muito burra, no qual prova que a ganância do homem pode comprometer milhares de vidas. Afinal, essa doença deixou sequela e várias mortes ao longo do tempo. Estima-se que aproximadamente 20 mil pessoas foram afetadas direto e indiretamente por conta dessa doença. Quero destacar aqui também que várias pessoas morreram também. A doença do gato dançarino que deixou o Japão em caos. Os japoneses levaram 10 anos para descobrir isso tudo aí. Não sei se é ganância ou burrice, pois uma indústria de PVC chamada Ashiso começou a usar esse tal do mercúrio para fazer um cloreto de vinila. Esses episódios ocorreram no pós-guerra de 1940. Aquele pós-guerra da década de 40 lá que todo mundo sabe. Mas se liga o que de fato essa empresa fez para decretar essa doença. Para decretar o desastre de Minamata. E o que essa empresa fez foi basicamente jogar os resíduos no rio. E você sabe o que continha nesses resíduos? O tal do mercúrio. Sendo assim, essa empresa foi responsável pelo desastre de Minamata. Já começou errado tudo isso aí. Como todos nós sabemos, jogar resíduos no rio ou qualquer outro tipo de lixo é feio. Aquele velho louco na igreja estava certo! Agora pensa aqui comigo, jogar várias quantidades desse resíduo e é capaz de levar o ser humano à morte por conta dessa carga toda de mercúrio que tinha naquele lugar? Como que você acha que aquele vilarejo não estava sofrendo? Uma vez que se tratava de uma doença silenciosa, misteriosa e totalmente nova. Um fato curioso é que estima-se que essa empresa descartou naquele berço de mar ali daquela comunidade pesqueira centenas e centenas de metilmercúrio. E somente 20 anos depois desse incidente, e o que foi descoberto ali? Que quando a primeira criança foi contaminada por isso, a empresa já estava jogando o resíduo há 20 anos. Então levou 20 anos para que a primeira criança viesse a se contaminar por conta desse resíduo de mercúrio. A empresa estava jogando mercúrio e mais mercúrio dentro daquele lugar ali, meu amigo, contaminando todo mundo silenciosamente. Isso significa que a empresa estava ali contaminando geral e ninguém estava sabendo. E para variar, isso acabou caindo no colo da gente inocente, né? A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E quem sentiu isso foi aquele pequeno vilarejo de pescadores. Com isso, ao longo do tempo, aquela população de pescadores foram ingerindo ao longo do tempo grandes quantidades de peixe que vinham naquela baía de Minamata no Japão. E era meio que silencioso, eles iam comendo peixe, eles não sabiam que se tratava de peixes contaminados. E quando a doença bateu, meu amigo, bateu para tombar. E geral acabou sentindo esse efeito. Vale lembrar, meu jovenzinho da Babilônia, que o mercúrio é um metal totalmente tóxico, uma vez que você não saiba manipular esse produto corretamente. E esse produto em contato com o solo e também com a água, meu amigo, é para acabar, é destruição completa.
Tanto é que essa doença do gato fala por si só. Tanto é que gatos, peixes e até mesmo grande parte de uma aldeia foram contaminados por conta desse metal pesado chamado mercúrio. Sendo assim, essa empresa de PVC cometeu uma burrada atrás da outra, comprometendo a vida de milhares de pessoas e também de um ecossistema no contexto. Então não era nada mais justo que essa empresa se comprometesse a criar um plano de limpeza daquela baía, um plano de contaminação daquele metal pesado. Sendo assim, a empresa e alguns órgãos da prefeitura ficaram responsáveis pela limpeza daquele ambiente. Portanto, foi dado o início da dragagem daquela lama pesada que estava naquele lugar. A ideia basicamente era que fosse feita uma limpeza por completo no solo daquele lugar, pois aqui está o nível da água e embaixo tinha uma lama pesada de metal de mercúrio ali e precisava ser limpo. Mas essa limpeza tem um custo, e não é um custo pequeno não, meu jovenzinho. E a limpeza daquela baía de Minamata custou mais de 48 bilhões de ienes, moeda local japonesa. Milhares de pessoas abriram processo contra essa empresa, e esse processo também teve um custo, pois esse processo fez que 600 milhões de dólares fosse repassado para as vítimas, que sofreram direto ou indiretamente em relação a essa doença do gato dançarino. Portanto, eu vou dar uma dica para você aqui, ó. Nunca polua o rio, senão você pode ter o mesmo fim dessa empresa aí. Vai querer levar um processo aí? Não joga nada no rio não, hein? Um papel de bala já, ó, você já tá se comprometendo. Pois essa empresa foi responsável por um dos maiores desastres lá no Japão. Um desastre ambiental que comprometeu vidas. E além disso acabou com a principal fonte de renda daquele lugar, pois a renda principal era viver do peixe, viver da pesca. Pois como todos os peixes estavam todos contaminados, como iria ter pescas? O processo de limpeza da Baía de Minamata demorou pra caramba, mas a boa notícia é que essa limpeza teve um fim. Porém, no dia 29 de julho de 1997, foi decretado de fato a limpeza daquele local, sendo assim acabando com todos os indícios de metal pesado daquela baía. Segundo eles, a vida marinha daquele lugar já estavam voltando ao normal. Peixe e também mariscos estavam prontos para o consumo novamente, uma vez que a renda principal daquele vilarejo era a pesca. Portanto, a vida marinha daquele lugar estava estabelecida novamente. Os danos que aquela empresa provocou naquela bacia acabaram ficando no passado. Um passado que é difícil de se apagar, porém acabou ficando no passado. Mas esse acontecimento foi tão sério, mas tão sério, que acabou chamando a atenção do mundo. O mundo inteiro ficou preocupado com isso. E o tema principal era o descarte do mercúrio. Tanto é que logo em seguida isso se acabou se tornando uma convenção de Minamata, no qual centenas de países acabaram participando dessa convenção. Essa doença acabou chamando a atenção do mundo, não era coisa à toa não. Essa empresa acabou danificando todo um ecossistema no geral. E o intuito dessa convenção tinha como objetivo principal preservar a vida humana. E é claro, do meio ambiente também, desses resíduos pesados, né? Que o mercúrio é um deles, que são jogados no mar, no rio e até mesmo no solo. E vale lembrar que há muitos garimpos de ouro aqui clandestino no Brasil, no qual a galera usa e abusa do mercúrio. Mercúrio não é vida não, hein? Tanto é que a coisa foi tão séria que milhares de países se comprometeram em um tratado muito importante, pois todos esses países se comprometeram a assinar não jogar resíduos no mar. Um país olhou pro outro, falou assim, ó galera, viu o que aconteceu lá no Japão, lá em Minamata, né? Esse negócio de jogar metal pesado em rio ou então em mar dá ruim. Pois é silencioso, você viu que o processo demorou 20 anos para poder se manifestar. Porém, quando se manifestou, meu amigo, milhares de pessoas sofreram severamente com isso. E vale lembrar que a natureza também sofreu com isso, né? Todo um ecossistema sofreu. E quando a natureza sofre, ela sofre calado. Mas quando ela resolve cobrar, meu amigo, depois que a natureza cobrar, não vem chorar o leite derramado, hein? Vamos ficar presos numa cúpula! A doença de Minamata, que ocorreu no Japão em 1954, mas vale lembrar que ela veio silenciosamente desde a década de 40. Foi uma doença que demorou se manifestar, mas foi em 1954 que de fato ela deu as caras. Tudo por conta do desenvolvimento industrial que aquela região estava sofrendo. É basicamente isso. Vem um avanço tecnológico e industrial, mas a natureza acaba sentindo um pouco o golpe. Basicamente assim, para uns rirem, outros têm que chorar. E nesse caso foi a natureza e aquele vilarejo. Mas o fato é que o avanço industrial pode vir a comprometer o meio ambiente sim. Mas aos poucos nós estamos aprendendo. E a Convenção de Minamata nos provou muito bem que nós estamos aprendendo. Pois a convenção serviu para o mundo olhar essa doença com muito mais atenção, para que catástrofes como essa nunca mais se repitam. E que empresas negligentes como essa no qual eu citei aqui, atrocidades no qual foi mostrada que jogar mercúrio ou metal pesado naquela baía iria comprometer todo um lugar. Afinal,
Quando uma criança se contaminou, foi questão de pouquíssimo tempo para que milhares de outras pessoas viessem a se contaminarem também. Pois esse elemento químico que faz muito mal ao meio ambiente pode trazer um ser humano muito fácil à morte. Esse mesmo material pode paralisar o serviço de pescas daquela região e, o pior de tudo, paralisar por tempo indeterminado. Uma vez que esse resíduo tem contato com a água, a contaminação se prolifera de uma forma muito grandiosa. Sendo assim, faz com que a renda principal daquele lugar viva uma constante paralisação. É claro que alguns bons exemplos surgiram ao longo da história, como o das associações médicas mundial, que convocaram a substituição do mercúrio para insumos médicos. Esses médicos basicamente pensaram, vamos arrumar outra alternativa para substituir o mercúrio aí, porque o mercúrio é malvadão e está matando geral. Então eles vieram a pensar numa solução nisso. Isso foi bacana. Pensando assim em uma forma mais segura para fazer novos insumos médicos. Pensando em outras formas para se fazer um medicamento. Substituir o mercúrio se fazia muito necessário. E o mundo também olhou aquilo com bons olhos. Eles viram que era preciso criar uma política ambiental. E com o seguinte tema, educação ambiental. Tinha que fazer uma educação ambiental para geral ali. Tanto para a comunidade pesqueira e também para as indústrias. E eu não estou falando somente do Japão, estou falando de toda uma mudança. Uma educação global. Uma vez que não fazendo isso, mais vidas podem ser ceifadas. Temos que pensar em suprir as necessidades humanas, sim, de fato. Mas sempre pensar numa forma no qual não agride o meio ambiente. Pois se agredir o meio ambiente, depois o meio ambiente vai cobrar. E quando a natureza cobra, sai de perto. Vou ficando por aqui, mas eu gostaria de saber de uma coisa de você antes. Você acredita que o mundo está melhorando em relação à conscientização do meio ambiente? Você acredita que o tema meio ambiente é algo importante? E vindo aqui para o nosso país Brasil, você acha que estamos bem em relação à educação ambiental aqui no Brasil? Quando o tema é educação ambiental, a gente agride bastante a natureza? Só olhar para a Amazônia. E os garimpos clandestinos que estão rolando aqui no Brasil, será que eles estão abusando e abusando mais, cada vez mais do mercúrio? Colocando em risco as suas vidas? E além de tudo, o risco de matar a vida marinha daquela região? Deixe nos seus comentários o que você acha em relação ao meio ambiente. E outra coisa, comenta aqui se a sua cidade de fato ficou conhecida por um desastre meio que ambiental. Sua cidade já cometeu algum tipo de desastre ambiental? E por falar em desastre, seria um desastre terrível, mas terrível mesmo, se você não me ajudar a bater minha meta de 25 likes. Vamos lá? Me ajuda a bater a meta de 25 likes? E outra coisa também, se inscreve no canal para me ajudar a produzir conteúdos iguais a esse. Ok? Você deixou seu like e também se inscreveu no canal, a única coisa que eu te peço é seja feliz. Portanto, fui! Sou eu, Bertolini.